A graça e a paz, igreja, amém? Glória ao nome de Jesus. Que palavra do céu para nós hoje, irmãos. O Senhor, Ele está lapidando a sua igreja com palavras como essa, porque Ele prometeu que naquele último dia Ele iria nos apresentar, Ele iria apresentar a sua noiva de modo santo e irrepreensível, e Ele está trabalhando em nós. E com palavras como essa que Ele trabalha em nós, eu tenho certeza que na segunda-feira a sua vida já estará diferente, irmão. Receba com fé essa palavra, vai valer a pena, amém, irmãos? Glória ao nome de Jesus. Convido a igreja a abrir a palavra de Deus em 1 Coríntios capítulo 11, versículo 26. Leremos até o 34, para em seguida nós ceiarmos. Que noite maravilhosa, irmãos. A presença do Espírito Santo aqui está tremenda. Amém? 1 Coríntios 11, versículo 26. Meditaremos brevemente acerca do sentido, do significado da ceia do Senhor, para em seguida partirmos para a comunhão com Deus. Amém? Diz assim a palavra do Eterno: porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes o cálice, anunciais a morte do Senhor até que Ele venha. Por isso, aquele que comer o pão ou beber o cálice do Senhor indignamente, será réu do corpo e do sangue do Senhor. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma do pão e beba do cálice. Pois quem come e bebe sem discernir o corpo, come e bebe juízo para si. Eis a razão porque há entre vós muitos fracos e doentes, e não poucos que dormem. Porque se nos julgássemos a nós mesmos, não seríamos julgados. Mas quando julgados, somos disciplinados pelo Senhor, para não sermos condenados com o mundo. Assim, pois, irmãos meus, quando vos reunis para comer, esperai uns pelos outros. Se alguém tem fome, coma em casa, a fim de não vos reunirdes para juízo. Quanto às demais coisas, eu as ordenarei quando for ter convosco. Amém, irmãos? Queridos, esta passagem, a famosa passagem onde o apóstolo Paulo, ele dá as instruções de como deve ser feito a ceia do Senhor. Irmãos, isso se fez necessário porque a igreja de Corinto, que era a destinatária desta carta do apóstolo Paulo, estava vivendo um momento calamitoso e lamentável. Havia naquela igreja muitos pecados. Quando nós lemos a carta de 1 Coríntios e vamos folheando do capítulo 1 em diante, nós vemos que naquela igreja havia divisões, haviam brigas, haviam facções, havia adultério e havia até mesmo irmãos levando outros irmãos à justiça, entrando com ações judiciais contra irmãos. Havia muitos pecados naquela igreja, irmãos. E logicamente que todos esses pecados que essa igreja estava nutrindo influenciavam o culto que esta igreja oferecia a Deus. De modo que durante a ceia do Senhor havia uma grande confusão. A ceia do Senhor neste tempo, ou melhor, nesta igreja em específico, ela era realizada depois da festa do amor, a festa ágape. Era uma festa onde os irmãos traziam os alimentos, havia ali uma comunhão, os irmãos comiam, e no fim desta festa havia então o partir do pão, onde os irmãos se recordavam da morte do nosso Senhor Jesus Cristo. No entanto, por conta de tantos pecados e de tanta divisão que havia nesta igreja, e havia tanta divisão que fazia com que os irmãos mais ricos chegassem de modo adiantado nessa reunião, trouxessem os seus alimentos, comiam e bebiam a ponto de ficarem embriagados com o vinho da ceia, só para não ter comunhão com os irmãos mais pobres. E o apóstolo Paulo, então, ele escreve esta carta aqui para mostrar no capítulo 11 como essa igreja havia desvirtuado a ceia do Senhor. E ele passa então a nos ensinar como deve ser a ceia do Senhor. Ele começa a nos ensinar aonde nós devemos olhar para compreender a ceia do Senhor.
Essa igreja, esses irmãos estavam olhando somente para o seu próprio umbigo. Mas para compreender a ceia do Senhor, Paulo diz aqui nesses versículos que eles tinham que olhar para pelo menos 4 lugares. Eles tinham que olhar para trás, eles tinham que olhar para frente, eles tinham que olhar para dentro e eles tinham que olhar ao redor. Amém? Vamos compreender isso melhor? Primeiro, eles tinham que olhar para trás. Porque no capítulo 11, no versículo 26, o apóstolo Paulo diz assim, porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes o cálice, anunciais a morte do Senhor até que Ele venha. Paulo está dizendo que nós temos que olhar para trás, porque a ceia do Senhor, ela tem um objetivo. Ela está aqui, ela acontece, ela foi instituída com um objetivo: fazer com que nós nos recordássemos de um fato histórico que aconteceu há aproximadamente 2000 anos atrás, a morte do nosso Senhor Jesus Cristo. Todas as vezes que vocês vos reunirdes, vocês comem a ceia para anunciar a morte do Senhor. Aleluia. Nós estamos aqui hoje com um objetivo claro, irmãos, nos recordarmos do que Jesus fez por nós. Não tem nada mais importante do que isso, irmãos. O nosso culto a Deus não diz respeito a alcançarmos os nossos sonhos, os nossos desejos, mas nós estamos aqui para adorar o Senhor e fazemos isso nos recordando da sua entrega na cruz do Calvário por amor a nós. Amém? O próprio Senhor Jesus, Ele disse naquela quinta-feira da paixão, onde Ele estava ceando com os seus discípulos pela última vez, Ele disse: este pão é o meu corpo que é partido por vós, tomai e comei, fazei isto em memória de mim. Nós estamos aqui para isso, irmãos, para nos recordarmos de Jesus. Portanto, hoje, querido, esteja aqui com a consciência, traga a sua consciência, traga a sua memória a morte de Cristo. Agradeça a Ele pela sua salvação. É isso que nós estamos aqui para nos recordar, que o Senhor Jesus decidiu sair da sua glória nos céus para nos salvar. Nós estamos aqui para nos recordar que nós estávamos perdidos, vagávamos por este mundo, irmãos, aflitos, mas o Senhor nos salvou, e nos salvou recebendo a nossa condenação na cruz do Calvário. Precisamos nos recordar isso, irmãos. Amém? Então, primeiramente, temos que olhar para trás. Temos que olhar para a morte de Jesus. Mas Paulo diz que nós também temos que olhar para frente. Nós olhamos para trás, para a morte de Cristo, mas nós olhamos para frente, para a sua vinda, porque Ele vai voltar. O mesmo versículo que diz acerca de olharmos para trás, fala para nós olharmos para frente. Vamos ler novamente o versículo 26. Porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes o cálice, anunciais a morte do Senhor até que Ele venha. Aleluia, irmãos! O Senhor Jesus, Ele vai voltar. Naquela quinta-feira da paixão, Ele também deixou isso bem claro para os seus discípulos. Ele disse: eu estou tomando com vocês agora o vinho da ceia, mas eu só tomarei ele novamente no reino de meu Pai convosco. Ele prometeu, irmãos, e Ele vai cumprir. Ele prometeu que Ele morreria, e Ele morreu. Ele prometeu que Ele ressuscitaria, e Ele ressuscitou. Ele prometeu que Ele vai voltar, e Ele voltará. Aleluia! E esse dia vai chegar, irmãos, e nós estaremos lá, e Ele vai chamar o nosso nome para se encontrar com Ele nos céus. Aleluia, Jesus vai voltar. Portanto, irmãos, não fique triste com todo o mal que há no mundo, porque tudo isso é uma consequência do pecado. A terra, agora, por conta da desobediência de Adão e Eva, produz espinhos e abrolhos. Todas essas calamidades que nós vemos acontecer aí fora, pandemia, vendavais, terremotos, tudo isso é uma consequência do pecado. Isso nos deixa aflito, nos faz sofrer.
Somado a isso, ainda tem a consequência do pecado na raça humana. Existe maldade, existe opressão, corrupção, escravidão, e tudo isso nos aflige. Mas eu quero dizer algo aqui: o Senhor Jesus vai voltar, e o caos que há no mundo, Ele irá restaurar. Aleluia! Ele vai vir para consertar este mundo perdido. A terra não é um plano esquecido por Deus, Ele tem um plano e Ele vai restaurar a terra. Aleluia! O Senhor Jesus, Ele é Senhor sobre toda a terra pertence a Ele. Aleluia. E Ele vai voltar para pegar o que é seu. Amém? Irmãos, eu gosto muito do Salmos capítulo 2, porque é um salmo que fala acerca da exaltação de Jesus, de quando Jesus, Ele assume essa posição de Senhor. Nós sabemos que Jesus, Ele se humilha, Ele decide descer do céu e se fazer homem para morrer por nós. Mas nós sabemos que o Senhor Deus vê o sacrifício de Jesus, se agrada disso e exalta o Senhor Jesus e o faz Senhor sobre toda a terra. E o Salmo 2 diz justamente isso. O Salmo 2, ele pinta esse quadro de Deus ressuscitando Jesus e fazendo dele rei. Porque o Salmo diz o seguinte: Tu és o meu filho e hoje te gerei. Pede-me e te darei as nações por herança. O que me chama, irmãos, a atenção neste salmo é quando diz ali que tu és meu filho e hoje te gerei. A palavra hebraica ali, ela tem um significado muito peculiar. Ela fala do momento onde o filho do rei, ele sucede o trono, ele recebe o lugar de seu pai e ele vira rei. E Jesus, depois da sua morte, após ser ressuscitado, virou o Senhor sobre toda a terra, virou o Rei dos Reis e o Senhor dos Senhores. Ele comprou com seu sangue toda a terra. Não há um palmo em toda a criação que Cristo não possa dizer: é meu. E Ele vai voltar para vindicar o que é seu. Ele vai voltar. Os maus serão julgados e nós, a sua igreja, nos alegraremos. Aleluia! Então, irmãos, nós olhamos para trás, para a morte de Jesus. Nós olhamos para frente porque Ele vai voltar. Mas isso tem um significado em nós. É por isso que o próximo ponto diz que nós olhamos também para dentro. Olhamos para trás, olhamos para frente, mas olhamos para dentro. Essa mensagem tem que gerar em nós transformação, irmãos. Não podemos ficar alheios à mensagem do Evangelho. Ela gera em nós transformação. É impossível estar diante desta mensagem e continuar da mesma forma. É impossível aceitarmos o Senhor Jesus como nosso Senhor e Salvador e continuarmos cometendo os mesmos pecados que cometíamos. Não pode. É por isso que o apóstolo Paulo vai falar no versículo 28: examine-se, pois, o homem a si mesmo. Essa mensagem deve gerar em nós transformação. Essa mensagem deve gerar em nós mudança de caráter. Precisamos examinar a nós mesmos. Precisamos consultar o nosso coração. Irmãos, estar conscientes de que há sinceridade nele. Estamos aqui adorando o Senhor de todo o nosso coração. Quando cantamos os louvores, cantamos com sinceridade. Amamos o Senhor como cantamos que amamos o Senhor? Ou é uma imagem que estamos projetando na frente dos outros? Cristo nos chama hoje para nos examinarmos. Não diz aqui examine o outro, não diz aqui julgue seu irmão, mas diz examine-se o homem a si mesmo. Precisamos voltar todas as nossas energias nesse momento para nós, para vermos, para nos assegurarmos se há sinceridade em nós. Mas o que me chama a atenção é que Paulo diz examine-se o homem a si mesmo e coma. Ele não diz examine-se e deixe de comer. O que Paulo está dizendo aqui é muito claro, Ele está dizendo: não fuja de Deus por causa do pecado, fuja do pecado por causa de Deus. Irmãos, a gente não pode deixar de ceiar por causa do pecado, a gente tem que deixar de pecar por causa da ceia.
Comunhão com Deus é primordial. É através da comunhão com Deus que nós teremos a energia, a força, o poder necessário para vencermos os pecados que nos assediam, irmãos. Precisamos olhar para nós mesmos, mas por fim, olhamos para trás, para a morte de Jesus. Olhamos para frente, para a sua vinda, Ele vai voltar. Olhamos para nós mesmos, mas também olhamos ao nosso redor. Tudo isso não faz sentido se não olharmos para os nossos irmãos. Cristianismo é a religião não do individualismo, mas é a religião de uma igreja, de um corpo que adora o Senhor Jesus. Versículo 33 e 34 diz assim, ó: assim, pois, meus irmãos, quando vos reunis para comer, esperai uns pelos outros. Se alguém tem fome, coma em casa, a fim de não vos reunirdes para juízo. Quanto às demais coisas, eu os ordenarei quando for ter convosco. Queridos, o que está acontecendo aqui é o que eu falei no início. Havia uma festa onde os irmãos não esperavam uns pelos outros. Havia divisões, haviam brigas. Eles não se davam. Eles não se suportavam. Eles não aguentavam ficar no mesmo lugar. Mas o que Paulo diz aqui é claro: esperem uns pelos outros. O Senhor não morreu apenas por você, Ele morreu pelo seu irmão que está do seu lado. É necessário que estejamos em paz com os nossos irmãos. Nós precisamos aqui ceiar, mas nós não ceiamos somente nós e Deus. Ceiamos aqui a noiva do Cordeiro e o Deus eterno. Precisamos, irmãos, olhar ao nosso redor, olhar as cadeiras que estão vazias, nos preocupar com os irmãos que não vieram no culto hoje. Precisamos olhar para as cadeiras, ver irmãos que estão longe de nós e nos preocuparmos, porque esse irmão está longe de mim. O que está acontecendo? Precisamos estar em comunhão, precisamos estar em paz, em harmonia, pois somos a noiva do Cordeiro. Aleluia! Glórias ao nome de Jesus. Irmãos, vamos ceiar. Amém? É isso que o Senhor queria passar para a igreja. Gostaria de chamar os obreiros aqui para nós orarmos pelos elementos e em seguida distribuirmos eles. Se coloque de pé, irmão. Senhor Deus, é um momento de alegria, irmãos. Isso aqui não é um funeral. Nós não estamos tristes, não. Nós estamos aqui em comunhão com Deus vivo. Amém? Nós fomos aceitos por Deus. Nós somos o seu povo. Aleluia! Feche seus olhos, vamos estar orando. Querido Deus, nós somos gratos por essa oportunidade. Nós somos gratos por poder estar aqui e desfrutar da comunhão com Deus. Sabemos que isso só é possível por causa do sacrifício de Jesus. Estamos reunidos aqui como igreja para agradecer ao Senhor porque Ele nos amou, agradecer ao Senhor porque Ele se entregou. Mas sabemos, Pai, que o nosso coração precisa estar apto para essa cerimônia. Por isso, toca em nós nesse momento, traz arrependimento, traz fé, traga sinceridade, Pai, para que cada pessoa aqui ceie da forma que o Senhor quer, e essa ceia cause em nós transformação, em nome de Jesus. Gostaria de pedir que os irmãos distribuíssem os elementos. Antes a cruz estava condenado, eu carregava o peso do pecado, até que Deus me concedeu a chance de ser regenerado. Antes da cruz estava separado, o véu ainda não tinha se rasgado. De um lado eu, do outro Deus, mas pela cruz fomos aproximados. Depois da cruz do Salvador, mudou
pela graça, salvação concedeu. Depois da cruz do Salvador, os sonhos mortos de um sonhador, que era eu, longe de Deus, mas pelo seu favor, meus sonhos reviver. Quando ele morreu, eu também morri. Quando ele reviveu, eu também revivi. Oh, 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 oh. Quando ele venceu, eu também venci. Ele subiu aos céus, eu também vou subir. Glórias ao nome de Jesus. Todos que desejavam ceiar estão com os elementos em mãos? Amém. Queridos, nesse momento, este pão que está sobre a sua mão, ele simboliza o corpo de Jesus. O Senhor Jesus, para nos salvar, ele necessitou sair da sua glória no céu. Ele precisou se esvaziar de toda a sua glória para poder caber em um corpo humano. Olha só o que ele fez por amor a mim e amor a você. Deixou o seu trono no céu, se esvaziou de toda a sua glória. Glória é essa que nós só conheceremos plenamente naquele dia. Ele se esvaziou de tudo isso para habitar em um corpo. João 1, versículo 14 vai dizer: e o verbo se fez carne e habitou entre nós. Jesus esteve entre nós, ele pisou nesta terra, ele sentiu o que eu e você sentimos: tentações, fome, medo. Satanás esteve na sua face, querendo fazer com que ele pecasse. Mas diferente de mim e de você, ele não cedeu. Jesus é o Cordeiro Santo de Deus que tira o pecado do mundo. E sendo santo, sendo justo, ele foi levado à morte. E à morte de cruz. Essa morte, irmãos, ele não morreu porque ele merecia morrer. Ele morreu em nosso lugar. Ele sofreu açoites, socos, murros e pontapés. Ele foi pregado na cruz. Colocaram sobre a sua carne uma coroa de espinhos e um manto púrpura. Ele foi humilhado, irmãos. E este pão que está sobre a sua mão representa este sacrifício. Por que o pão? Porque a confecção do pão, para você fazer um pão, você precisa moê-lo. Você pega ali o trigo, a massa e você vai passando. E você vai apertando, você vai socando. Para nos salvar, o corpo de Cristo precisou ser moído. Precisou ser pregado na cruz. Porque a condenação por conta dos nossos pecados era grandíssima. Tenha isso em mente. Este corpo, este pão representa o corpo do Senhor Jesus. Em 1 Coríntios 11, 23, Paulo diz assim, porque eu recebi do Senhor o que também vos entreguei. Que o Senhor Jesus, na noite que foi traído, tomou o pão e tendo dado graças, o partiu e disse: este é o meu corpo que é dado por vós. Fazei isto em memória de mim. Neste momento eu vou orar pelo pão. Senhor, nós te agradecemos por este pão que está na nossa mão. Nós sabemos que ele representa o teu corpo que foi partido por nós. Pai, nós somos gratos por isso. E que estejamos sempre conscientes da grandiosidade do teu sacrifício, Pai. Que o teu sacrifício não venha a ser em vão. Que venhamos viver uma vida condizente à tua entrega, para que o teu nome seja glorificado. Nesse momento, coma o pão.
Aleluia. 1 Coríntios 11, agora o versículo 25. Por semelhante modo, depois de haver ceado, tomou o cálice. Novamente. Por semelhante modo, depois de haver ceado, tomou o cálice, dizendo: este cálice é a nova aliança no meu sangue. Fazei isso todas as vezes que o beberdes, em memória de mim. Este suco de uva que está sobre a sua mão representa o sangue de Jesus que foi derramado por nós. Esse sangue foi derramado como uma compra, como o preço para nos libertar da condenação do pecado. Jesus não nos comprou do diabo, pois nós nunca pertencíamos ao diabo. A nossa dívida era com Deus. É Deus que é santo, é Deus que é justo, e era Deus que exigia justiça. Ele exigia um sangue puro, sem mancha, sem pecado algum, e este sangue é o sangue de Jesus Cristo. Nenhum outro sangue poderia nos comprar, somente o sangue de Jesus Cristo. É por isso que 1 Pedro vai dizer: vocês não foram comprados por coisas corruptíveis, por coisas banais, mas vocês foram comprados pelo sangue de Jesus. Glória a Deus. E este sangue nos comprou e nos deu a eterna salvação. Não tema, irmãos, porque você está bem guardado nas mãos de Deus por conta do sangue de Jesus. Senhor, nós estamos aqui diante deste cálice que representa o teu sangue. Nós somos gratos porque nós fomos comprados, Pai, e agora pertencemos ao Senhor. Agora o Senhor zela por nós, o Senhor nos guarda, porque o Senhor pagou um alto preço. Senhor, para nós a salvação foi de graça, mas para você custou um alto preço. Que isso venha trazer em nós, Pai, um peso na consciência, para vivermos, Pai, com tremor e temor, Pai, para que o teu nome seja glorificado. Nesse momento, irmãos, tome do sangue de Jesus, tome o cálice, amém? E em seguida, louve ao Senhor, pois você é salvo.